Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados, com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de, entre vós, se usar esta linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus, não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim, ninguém poderá dizer que fostes batizado em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Capítulo 2. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação
longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria, eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são aos olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que nele reside? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Capítulo 3. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido, que ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é isso um modo de pensar totalmente humano? Pois quem é Apolo e quem é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e isso conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais. Cada um receberá a sua recompensa, segundo o seu trabalho. Nós somos operários com Deus. Vós, o campo de Deus, o edifício de Deus, segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, faça louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. E em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e ele sabe que são vãos.
Portanto, ninguém põe a sua glória nos homens, tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Capítulo 4. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. A mim, pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência, contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Por isso não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que merece. Se apliquei tudo isso a mim e a Apolo, foi por vossa causa, para que por meio de nós aprendais a não ultrapassar o que está escrito, e para que vos não ensoberbeçais, tomando partido a favor de um e com prejuízo de outrem. O que há de superior em ti? Que é que possuís que não tenhais recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesses recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós sois reis. Praza a Deus que reineis de fato, para que também nós reinemos convosco. Porque, ao que parece, Deus nos tem posto a nós, apóstolos, na última classe dos homens, por assim dizer, sentenciados à morte, visto que fomos entregues em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós, estultos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, honrados, e nós, desprezados. Até esta hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados, somos errantes. Fatigamo-nos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Insultados, abençoamos. Perseguidos, suportamos. Caluniados, consolamos. Chegamos a ser como que o lixo do mundo, a escória de todos até agora. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos muito amados. Com efeito, ainda que tivesseis 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Por isso vos conjuro a que sejais meus imitadores. Para isso é que vos enviei Timóteo, meu filho muito amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará as minhas normas de conduta, tais como as ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns, presumindo que eu não mais iria ter convosco, encheram-se de orgulho. Mas brevemente irei ter convosco, se Deus quiser, e tomarei conhecimento não do que esses orgulhosos falam, mas do que são capazes. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos. Que preferis? Que eu vá visitar-vos com a vara ou com caridade e espírito de mansidão?